Bem-vindos ao Abave Talks. Meu nome é Kátia Costa Alves, sou estudante da instituição Senac e voluntária na Abave Expo 2025. Gostaria de convidar a senhora Adriana Chaia, Pati Leone e os senhores Pedro Henrique Ferreira e o senhor Tiago Paulo, trazendo o tema como agentes de viagem e influenciadores trabalham juntos no posicionamento de marcas e aumentos de vendas. Uma boa palestra a todos. Muito obrigada. Muito obrigado, querida. Muito obrigado. É um prazer grande, mais uma vez, estar participando primeiro da Expo, da Abave Expo 52ª edição, e também do Abave Talks, né? Essa oportunidade que temos de bater um super papo aqui sobre várias áreas diferentes do turismo. O turismo que a gente abraça, né, Pati, né, Pedro e Adri, e somos abraçados. Então, ano passado nós fizemos um Talks também, no Abave Talks. Esse ano também tá lindo, tá belíssimo esse ano, os painéis ficaram realmente bem diferentes de todos os anos anteriores. Quem não veio, quem já veio sabe disso. E hoje a gente vai falar de um assunto que nos toca profundamente, a mim pessoalmente, né? Eu tenho aí alguns anos tentado trazer o profissionalismo e o trabalho dos influenciadores para que os agentes de viagens conheçam e se apropriem dessa temática. É muito interessante porque, algum tempo atrás, essa profissão nova, que é ser influenciador de viagem, que é ser creator, que é ser agora Abave Creator, ela muitas vezes é vista deturpadamente, eu digo assim. E eu tenho o prazer de ser professor também numa instituição chamada Centro Europeu, em Curitiba, onde eu faço eu dou uma aula falando exatamente disso. O papel do influenciador é diferente do papel do jornalista e é diferente do papel do agente de viagens. Papéis que são, inclusive, complementares. Então a gente vai bater um papo sobre isso, porque pela primeira vez a Abave abraça os influenciadores oficialmente. Os influenciadores já participaram, já foram convidados a virem à Abave, mas é a primeira vez na história de uma instituição de 70 anos que os influenciadores são convidados oficialmente nesse programa que a gente chama Programa de Marketing de Influência, que eu criei para que a gente, junto com a Abave, para que a gente pudesse realmente termos esse profissional que é o influenciador trabalhando junto com os agentes de viagem. Então, todos os nossos 11 convidados, e eu também, né, porque além de agente de viagens, jornalista, eu também sou influenciador de viagens. Então, essas 12 pessoas pudessem bater esse papo, conversar e abrir. E eu já ouvi até o Brito, que está aqui, do Viaja Brito, falando como foi diferente para ele, como influenciador, ter participado da Abave Expo esse ano, né? Foi bem diferente porque a Abave Expo realmente está preparada para abraçar a todos os influenciadores. Nós temos um grupo de Abave Creators, mas todos os influenciadores são bem-vindos aqui nessa que é a maior feira institucional e associativa da América Latina. Nós estamos falando de uma feira com quase 45 mil pessoas transitando aí em 3 dias de muitos negócios, muito network, e tenho certeza que também os influenciadores vão fazer negócios com os agentes de viagens, operadores e todos os outros profissionais do turismo que estão aqui. Tá? Eu queria começar, eu sei que a Pati tem um horário super apertado, já vai para um outro compromisso em São Paulo, a nossa vida é realmente bastante corrida. Então, Pati, eu vou começar com vocês, meninos, me permitam, eu vou fixar nela, depois a gente fica batendo papos só a gente. Eu vou chamar um outro influenciador para subir no lugar da Pati também. Pati, minha querida, você é a pessoa pioneira quando se trata de juntar esses dois universos que não são opostos, que muitas vezes se encontraram em algum momento como opostos, que é o universo dos influenciadores e dos agentes de viagens. Me conta um pouquinho da sua experiência em ser uma referência no marketing de influência e também ser uma referência para os agentes de viagens.
Bom, vamos lá. Boa tarde a todos vocês. Primeiro, parabéns por estarem aqui, nos escutando também e estarem participando da ABAV. É importante essa participação, porque aí vocês ficam sabendo de tudo o que está acontecendo, das coisas importantes do turismo, esse tete-a-tete que a internet não substitui. O contato pessoal é muito importante, junto com os players do mercado. Então, parabéns a todos vocês por estarem aqui. E é muito prazeroso para mim. Eu venho do turismo, a minha família é do turismo. Nós temos a operadora mais antiga do Brasil. Mas eu venho com uma outra proposta, a proposta de trazer a inspiração, de trazer uma informação leve. Eu sempre brinco que eu não vendo, eu inspiro para que o agente de viagem possa vender aquilo que eu inspiro. Então, tem muita gente que me pergunta, eu queria uma dica, eu queria... Então, você quer que eu coloque você em contato com um agente de viagem que está preparado para te atender? Por quê? Porque o nosso papel é complementar ao agente de viagem. E isso sempre foi muito difícil do agente entender. O mercado do turismo sempre foi muito avesso ao criador de conteúdo. Eu nem gostava de dizer influenciador, gente. Eu falava, nossa, parece pejorativo, né? Porque, na verdade, a gente constrói um conteúdo que seja mais palatável, que seja mais fácil, para que aquela pessoa que esteja em casa tenha vontade, ela precisa se ver ali. Eu sempre digo para os destinos, os comerciais, as propagandas institucionais, elas são lindas, mas aquele filme está sendo feito no melhor momento, no dia de sol, né? Naquele dia que está tudo perfeito, mas nós não temos esse tempo. Quando a gente vai numa viagem e chove, a gente vai mostrar que choveu, e que tudo bem, e que não deu tão certo, e que tudo bem, e como é que a gente se virou para isso. Por isso é tão de verdade, por isso que a gente fala que o nosso conteúdo é tão importante e tem obrigação de ser verdadeiro, porque aquela pessoa que está lá em casa, ela quer saber de verdade. Ela quer saber se aquela viagem tem match com ela. Não existe viagem ruim, existe o passageiro errado para aquela viagem. Não tem viagem que seja ruim. Me perguntam qual é a viagem mais incrível. Para mim, é sempre a próxima. Sempre a próxima. Porque todos os lugares têm as coisas incríveis. E tem também aquelas que não são tão incríveis. Como nós, seres humanos, a gente tem um lado bom e às vezes um lado não tão bom. Então, a gente tem que ter o olhar, nós criadores e vocês agentes de viagem, um olhar amoroso para o turismo. Mostrem o que é bom, porque o que é ruim, a imprensa pesada já está mostrando, tá? Vocês não precisam mostrar. Já tem alguém preocupado em fazer o caos. Ô, Paty, Né? e por falar em imprensa, você é uma pessoa que transita por diferentes mídias. Nossa, muitas. Você está com o programa Paty Leone Top Travels na Travel Box Brasil, onde eu também apresento. Meu companheiro de aventuras, né? Na televisão, onde a gente apresenta, eu apresento outro programa, País pelo Mundo Viagem e Gastronomia, e você está na Travel Box Brasil, mas você também está na TV aberta com a Jovem Pan. Exatamente. Você também está nas suas redes sociais, tanto YouTube quanto Instagram. Quando você transita por essas redes sociais diferentes, eu te pergunto, são públicos diferentes, olhares diferentes. Sim. E como é que o agente de viagem poderia trabalhar com você, por exemplo? Vamos lá, gente. O que é importante? Eu digo que o meu conteúdo, ele é para todo mundo. Ele é para o viajante e para o agente. Por quê? Porque vocês vão aprender comigo e conosco tudo sobre aquele destino. Um hotel legal, uma dica do hotel, uma dica de restaurante, a melhor época. Por quê? Porque o passageiro que chega para vocês, ele chega prontinho. Ele já estudou, ele já entrou na internet, ele já viu vídeo de 50 pessoas e vocês não queiram saber muito mais que eles, porque eles já estudaram. Eu sempre digo que o agente de viagem, ele não vende viagem, tá? Ele vende serviço.
Se vocês estão aí para vender viagem, vocês estão mortos, porque ele vai comprar na internet. Vocês têm que dizer aonde ele pode ir, como ele vai aproveitar o melhor da viagem dele, dar as dicas. Aí também, pessoal, desculpa, Paty, mas complementando, a agente de viagem vem de credibilidade. Credibilidade. Esse O cliente serviço, sabe como é. Por que procura o agente? Porque ele precisa da credibilidade. Agora tem um detalhe, Gente. aquele cara que quer comprar na internet, esse não é o cliente de vocês, não tentem tirar ele da internet, porque ele gosta de procurar. Eu, que venho do turismo, eu não gosto de estar lá checando qual é a passagem que eu tenho que comprar. Eu ligo para o meu agente e falo, eu preciso estar dia tal em tal lugar, vê para mim, porque eu tenho outras demandas. Claro, Eu sou o cliente para esse agente. com certeza. E vocês usem. Se vocês usarem os conteúdos que a gente faz, verem, eu brinco, vamos ver um Patiflix, vocês vão lá, vão aproveitar, vão curtir. Olha, eu tenho medido a audiência da Jovem Pan, né? Porque a gente só está quase 4 anos na Jovem Pan. Nossa, tudo isso já. Pela audiência. Então, assim, a gente tem uma audiência igual ou em segundo lugar da Globo News. Olha só. Todas as outras emissoras são abaixo no meu horário. Isso é muito importante. Por quê? Porque as pessoas gostam de coisas legais, coisas boas. E a gente percebe pela audiência que quando a pessoa me encontra, ela está lá clicando. Me encontrou, ela fica. Por Legal. quê? Porque é bonito, que é gostoso, que é divertido. Ô, Paty, mas Isso é que é na legal. plateia também temos muitos influenciadores, tenho certeza. Quem é influenciador, criador de conteúdo? Aê, Legal. os E nossos quem é companheiros. agente de viagens? Quem é agente de viagens? A Parabéns maioria é aí. gente maravilhosos. Maravilhoso, gente. Paty, eu super agradeço. A gente tem um tempinho correndo ali. É, Eu agradeço. como é que tá o meu horário? Gente, eu vou pedir assim 1000 desculpas para vocês, são muitos compromissos mesmo. A gente veio para fazer parte desse time. Eu queria agradecer a todos os meus amigos, né? Os meus novos amigos que estão comigo, os meus amigos antigos. Muito obrigada. Pela recepção, eu acho que nós temos muita força e um grupo delicioso, pais. Parabéns Obrigado. pela iniciativa e parabéns à ABAV, que aceitou isso, porque a gente vem trabalhando arduamente para estar aqui. Então, é muito gratificante e obrigada a vocês. E para quem quiser saber o que eu faço, entra lá no Paty Leone Oficial, que é o meu Instagram. E o Mala Pronta Jovem Pan tem uma biblioteca lá imensa, que vocês vão se deliciar com tantos destinos bonitos no mundo inteiro. Parabéns, vocês são resilientes, agentes de viagem, e eu sempre que puder vou ser a voz de vocês. Obrigada. Obrigado, Paty. Minha grande amiga, uma pessoa que também me super incentivou a participar de várias mídias, me levou para o Travel Box Brasil, me levou para o movimento Supera Turismo, que a gente sempre tem muito orgulho de falar, que foi um movimento, né, Paty, de resgate da empregabilidade no setor do turismo, quando com o advento da pandemia, que pegou o turismo realmente em cheio, nós tivemos 3%. Eu lembro que eu era apenas um influenciador, jornalista, estava lá fazendo o meu trabalho, e de repente eu estava em uma reunião, a Paty fala, Thiago, eu estou te mandando um link para uma reunião. Eu falei, sobre o que? Eu também não sei. A gente não sabia nada. A gente não sabia nada e fez tudo. A gente não sabia nada e fez tudo. E a reunião era com o Jerome, né, da Latam, o presidente da Latam. Eu falei, meu Deus, só vi ele na televisão. Latam, Gol, ABAV, Corp, todas as instituições. E a gente é amigo, querido, desde então, querida, né? Obrigado. Obrigada, viu? Obrigada. Para você e toda a família Gastou que nos abraçou. Muito obrigado, Paty. A Paty vai sair e... Obrigado. Paty, e eu vou convidar um nosso grande amigo também, nosso ABAV Creator, que nos recebe aqui no Rio de Janeiro para ocupar o seu lugar. Tá bom? Um beijo, nos falamos.
Brito, Viaja Brito, venha cá. Sim, venha, filho. E enquanto o Brito chega, como nós falamos na nossa plateia, temos agentes de viagens e temos influenciadores, porque essa é a nossa proposta. A nossa proposta, enquanto a Brave Creators, esse projeto de marketing de influência que acontece pela primeira vez, como eu estou falando aqui, na história da Brave, é de fazer realmente esse encontro. E o personagem, a pessoa, o querido amigo que tem esse perfil completamente, que pode ser um grande exemplo inspiracional para todos nós, é o Pedro. Porque o Pedro é um agente de viagens que também é influenciador. Ele faz um papel de agente de viagens e de influenciador e faz muito bem, tanto que ele colocou no perfil dele, né, no arroba dele, colocou esse nome, Pedro Agente Viajante. E Pedro, conta um pouquinho dessa tua trajetória como agente de viagem. Eu sei que você começou como agente de viagens, depois você se tornou influenciador, e talvez a pergunta mais interessante que eu poderia fazer nesse momento é por que você se tornou influenciador? Boa tarde para todo mundo. Eu acho que a resposta dessa pergunta, ela foi sem querer. Foi sem querer. Não era um projeto que eu tinha de me transformar em influenciador, mas durante a pandemia, quando ela começou a melhorar, o turismo tinha parado totalmente, então a gente, como agente de viagem, a gente não estava vendendo nada para ninguém, porque não dava para ir para lugar nenhum. E eu vendi meu carro, peguei minha noiva na época e a gente foi viajar. Então, as experiências das minhas próprias viagens, eu comecei a usar elas para poder vender viagens para as pessoas. A gente foi para Dubai, Maldivas, Nova York, fomos para Orlando. E aí eu percebi que criar conteúdo de viagem ajuda a vender. Então, pegando o gancho do que a Paty falou, e eu até estava conversando com o Brito sobre isso agora, um pouquinho antes da palestra, para todo mundo que é agente de viagem, muita gente tem preconceito com o influenciador, pensando, pô, mas o influenciador vai disputar comigo a venda, ele vai indicar o hotel, ele vai... Não, o influenciador, ele vai cativar as pessoas, ele vai influenciar, ele vai inspirar as pessoas. Quem vende é o agente de viagens. Se tem o cara que vai ver, por exemplo, um material do Brito e vai querer entrar na Decolar, isso não é teu passageiro. Você não tem que correr atrás dessa pessoa. Você tem que correr atrás de quem valoriza um serviço bem prestado, de confiança e, principalmente, uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça do cliente, que é o grande diferencial da venda com agente de viagem é o suporte. E esse suporte quem dá é a gente. Se você precisar ligar para Decolar para remarcar teu voo, você já sabe como é que é. É pepino. Tanto que tem muita gente que compra na Decolar e liga pra gente pedindo ajuda. Então, assim, o teu passageiro não é o mesmo passageiro da Decolar e a gente pode trabalhar junto com os influenciadores, porque, assim, muitas vezes você tá lá vendendo viagem, mas você não tem Tempo. você não tem tempo para viajar o tempo inteiro, você não tá em contato com viagem, não é o seu trabalho, é o trabalho deles, dos influenciadores. Então, eles estão fazendo o trabalho deles, você pode usar um trabalho bem feito para inspirar teu cliente, para mostrar tudo que tem de bom num destino. E, assim, muitas vezes, por exemplo, eu tenho um passageiro que vira para mim e fala assim, Pedro, eu quero um restaurante em Buenos Aires. Eu falo, cara, faz muito tempo que eu fui para Buenos Aires. Eu entro lá no perfil do Brito, do Thiago, dos influenciadores, vou ver aonde que eles estão indo. Então eles vão ter a opinião que eu preciso para dar pro meu passageiro. E você vai lá e vende pro cara, você liga num concierge, você agenda um restaurante, pô, manda mensagem pro teu influenciador, fala, pô, se tem algum material de tal, eles vão te indicar, você vai ver que hotel que ele ficou, porque, por exemplo, eu fiquei num hotel NH, por exemplo, em Buenos Aires, mas o Brito ficou no melhor. Pô, eu vou indicar o hotel dele porque é melhor pro meu passageiro, entendeu? Opa, não fala mal do NH. Não. Eu sou embaixador da NH. Não, tem vários NH, né? Tem o NH que é melhor que o outro. É, o Collection. Então, assim, o trabalho do influenciador, ele tem que ser complementar ao seu como agente de viagens. E lembre, não busque brigar com gente que quer comprar na internet. Cliente de internet é cliente de internet, cliente de agente de viagem é cliente de agente de viagem. Mas, Pedro, você tocou num assunto muito interessante, que é também, como em qualquer área, existem influenciadores e influenciadores. Exatamente. Existem influenciadores de todos os tipos, todos os tamanhos, todas as qualidades. E eu vejo muitas vezes a gente de viagem seguindo influenciadores que têm narrativas que são contra o trabalho dos agentes de viagem. É Então, o que mais é tem. preciso
uma pedagogia, um filtro. É preciso um filtro para que a gente identifique quem são as pessoas que falam de acordo com nós, a gente viaja, o que é que a gente quer enquanto a gente viaja. E por isso que nessa curadoria que eu fiz e nesse projeto que eu criei para a Brave Creators, nós tínhamos 50 nomes para trabalhar enquanto influenciadores para convidar para vir para a feira, e nós fomos filtrando, e nosso filtro primeiro foi esse: quem são os influenciadores parceiros dos agentes de viagens. Então, o primeiro corte veio aí. Quem são os influenciadores que são parceiros dos agentes de viagem? Então, gente, procura depois, quem não viu, os nossos 12 nomes. São 12 influenciadores que eu, Thiago Paes, do Paes pelo Mundo, ponho a mão no fogo de que são parceiros dos agentes de viagens. Então são 12 influenciadores que você podem seguir com tranquilidade e utilizar esse conteúdo deles para, como o Pedro acabou de falar, para ativar vendas tranquilamente, porque não vai estar substituindo ou fazendo vendas por você. Não vai estar brigando com a gente pelo cliente, exatamente. E aí eu tenho, agora estou fazendo esse ano 13 anos de turismo. Fico aberto a todos vocês que precisarem, que estão começando. Tem gente aí que está há 6 anos, tem gente que está há 1 ano. Eu encontrei gente aqui na feira conversando que está há 2 meses. É a primeira feira, não sabe nada de nada. Então eu me coloco lá, para entrar pelo meu Instagram, ele é Pedro Agente Viajante. Se tiver dúvida, precisar de ajuda para começar, dúvida de coisa de destino, o que vocês precisarem, eu me boto à disposição para poder ajudar vocês, porque eu acho que assim, nós não somos competidores no mercado, nós somos colegas de profissão, e quanto mais a gente se ajudar, mais capacitado eu ajudar o meu agente de viagem colega a ser, melhor vai ficar a nossa imagem para com os clientes, e eles vão comprar com a gente em vez de ficar indo para decolar. Obrigado, Pedro. Com as OTAs, você quis dizer, né? Com as OTAs. Isso, com todas. Com as OTAs. Obrigado, Pedro, um super amigo, obrigado. Pedro tá em Curitiba comigo também, eu também tô em Curitiba. A Paty em São Paulo, o Brito no Rio, e uma representante de São Paulo para o mundo, né, Adri? Minha querida amiga Adriana Chaia, que faz um trabalho incrível com o Viajando com História. Eu sempre conto, né, Adri, a nossa história. Vou contar rapidinho novamente. Eu já estava aí produzindo conteúdo independente, né? Eu falo independente porque quando a gente começa a produzir conteúdo, a gente começa de uma forma independente, depois a gente vai achando nossos mestres e parceiros, né? Eu fui me colocando em alguns movimentos, algumas parcerias, alguns mestres, como a própria Raquel Pazini, minha coordenadora do Centro Europeu, que é uma guia para mim. Sempre que eu tenho oportunidade, Raquel, mas isso aqui, o que é que eu faço? Ela falou, Thiago, vai por esse caminho. E realmente a gente precisa dessas parcerias. E eu lembro, para contar da nossa história, né, Adri? Quando eu já estava fazendo conteúdo, a Adri entrava no meu Instagram e falava, Thiago, mas eu gosto tanto do que você faz. Quem já conhece a Adri sabe que ela fala calminho assim, né? Eu já gosto tanto do que você faz. Nossa, achei tão bacana. Aí eu falei, nossa, podemos tomar um café um dia? Eu falei, claro, vamos tomar um café. Eu vim aqui para São Paulo, a gente saiu para tomar um café. E aí a gente sempre foi conversando mais e mais e mais, e hoje ela explodiu no Brasil. Talvez uma das influenciadoras que eu mais admiro é você, Adriana, porque você realmente fez um trabalho delicado, faz um trabalho delicado, primoroso, comprometido, e a gente vinha conversando sobre isso hoje, né? Como o grupo que nós trouxemos, eu fiz essa curadoria, como esse grupo tá comprometido com o turismo, com o agenciamento de viagens. E você é uma cascata desse grupo, assim, desse comprometimento. Eu acho que você ensina muito aos teus parceiros, quando você faz viagens maravilhosas pelo mundo, como o influenciador pode ser um profissional. Obrigado por você ter vindo e aceitado. Obrigada a você. Nossa, um super parceiro, né? Porque, assim, contando rapidamente minha história, eu não venho do mundo do turismo, né? Eu trabalhei na área de tecnologia, no mundo corporativo a vida toda. E quando eu tive uma oportunidade, depois da pandemia, de mudar, eu queria muito mudar de área, era muito tempo, e aí o turismo, as viagens sempre foram, né, 2 grandes paixões na minha vida. E acho que um pouco do que vocês falaram era sempre o que eu tinha na minha cabeça, assim, inspirar e compartilhar viagens, experiências, sempre com essa que a Paty falou também, né, com essa pegada leve, com essa pegada divertida. Mas por outro lado é muito interessante, assim, pensando, né, nessa parceria com os agentes de viagem. Eu recebo
quase todo dia, falando: Adriana, você indica alguém, você fez aquela viagem para o Marrocos, você indica alguém, ou você sabe alguém que faça city tour em São Paulo e tal. E porque eu acho que hoje, até olhando o meu passado lá no mundo corporativo, que eu tinha 4 semanas de férias, eu queria que aquele momento fosse perfeito, que a minha viagem fosse a melhor, que eu não passasse por nenhum perrengue, porque era aquele momento que depois de um ano trabalhando, eu queria realmente aproveitar cada momento, né? E por isso, assim, a credibilidade, a questão da logística, de não passar problemas, é tão importante ter alguém que te suporte, né? Como o Pedro falou, que para mim essa parceria é fundamental. A gente está lá inspirando, a gente está lá mostrando. Quantas vezes, né, eu ouço também isso, assim, me dá uma... eu fico muito feliz com isso, de ouvir feedbacks. Você foi naquele lugar, puxa, aquele hotel que tem a minha cara, que tem a minha pegada, que é a experiência que eu quero ter, então eu quero ir também, quero viver essa experiência. Então, muito bacana a gente poder inspirar, mas fazendo daquela experiência a melhor possível, né? Aquela experiência que vai criar memórias e que é isso que eu quero ter e repetir. Então, acho essa parceria influenciadora e agente de viagens uma coisa assim, eles se complementam, é o caminho. Eu acredito muito nisso. Não, com certeza. Você falou uma coisa que me tocou também, Adri, que é o seguinte: como o turismo, não há obstáculos para você trabalhar com turismo, é uma profissão, é uma área que muita gente transiciona a carreira. Então, de repente, você é um advogado, como eu sou, né? Ou um médico, enfermeiro. Eu vejo no nosso curso lá, né? A gente vê tantos engenheiros, arquitetos querendo simplesmente transicionar de carreira e o encontram no turismo esse grande abraço, para fazer uma analogia ao Roxy que nós vivemos ontem, né? Aquele abraço, um show lindíssimo, mas realmente contra esse abrigo. Então o turismo tem essa possibilidade. Muitas vezes o que diferencia o bom do profissional, como em qualquer carreira, para um mau profissional é não saber o caminho, né? Às vezes o cara se torna um péssimo profissional porque não sabe o caminho direito, ou não encontra as pessoas direito. Eu acabei de falar, assim, de agentes de viagens que seguem pessoas influenciadores, inclusive, que falam contra a gente de viagens, estão lá aplaudindo, engajando. Isso é uma falta de percepção da própria área com a qual a gente trabalha. Então, eu acho muito importante quando você foi diretora de marketing, né, de uma grande multinacional, e quando você se dedica e traz todo esse know-how para dentro do marketing de influência, e aí escolhe o turismo, né, para ter essa influência, é de uma grandiosidade muito interessante e perceptível na qualidade e na maturidade do teu trabalho. Então, o teu trabalho também é referência para o agente de viagem, para que ele assista aquilo ali que você fez com todo cuidado e possa, como a gente está colocando aqui em todos os momentos, ativar vendas, ativar o seu trabalho, que é realmente realizar vendas. Eu faço um funil na sala de aula, que eu coloco 3 partes de um funil. Na cabeça do funil está os influenciadores, para inspirar viagens. No meio do funil estão os jornalistas de turismo, especializados em turismo, que estão lá para dar credibilidade ao conteúdo que está sendo divulgado. E no fundo do funil estão os agentes de viagens, para estabelecer essas vendas, né? Então, se a gente ter isso na cabeça, pelo menos sair daqui com isso na cabeça, a gente vai entender que são papéis diferentes, que são papéis complementares, que a gente pode trabalhar juntos. Eu sempre falo assim, nas ativações de promoção de turismo, turísticas, existe a press trip, o fan tour e a própria criação de conteúdo. Então o fan tour, quem estabelece o fan tour é a área comercial. Quem estabelece a press trip é a assessoria de imprensa. E quem convida criadores de conteúdo é o departamento de marketing. Então são coisas objetivos completamente diferentes. Mas eu queria dar continuidade. Adri, eu vou voltar com você, a gente tem um tempinho. Quer falar mais alguma coisa? Não, tá tranquilo? Eu só queria dizer que eu sou um grande admirador do Viajando com História, cheio de famosos lá seguindo a nossa querida Adri. E queria agradecer, Brito, por você, como influenciador, referência nessa cidade, né, nos receber tão bem,
Apesar de que a curadoria é minha, mas o anfitrião é o Brito, da nossa cidade. A gente escolheu ele é o único influenciador Above Creator do Rio de Janeiro da nossa equipe. Então, a gente escolheu ele como nosso anfitrião, né, para que ele pudesse apresentar a cidade dentro dos nossos conteúdos. E, Brito, eu te pergunto, como é para você enxergar o que a gente estava falando agora há pouco, esse momento da Above com os influenciadores e momentos que você já viveu e que não existia o Above Creators? Pois é, Thiago. Você tá ouvindo? É isso mesmo? Tô ouvindo. Tô com chiado aqui. Mas tô te ouvindo. Você pega esse teu. Esse tá funcionando legal. Tá inchado? Toca o microfone, tranquilo. Vê se deu certo. Mas o Brito, a gente, nessa semana, nós fizemos algumas atividades pelo Rio de Janeiro, né? Além de nós, influenciadores, também foram convidados buyers, né? Que são compradores, agências de viagens, tanto do exterior quanto também do Brasil, foram convidados. E esse grupo de convidados da própria Above tem circulado pelo Rio de Janeiro. Nós tivemos, essa semana, um jantar de recepção proporcionado pelo Windsor Hotéis, que foi nosso que nos acolheu, que nos recebeu para um jantar maravilhoso no pré-feira. E tivemos também um café da manhã no Sheraton Hotel aqui no Rio, foi muito bacana também. Então o Brito sempre nos recebendo, né, por essas ativações fora da feira também. E aí, deu certo agora, Brito? Uhum. Como é que foi esse momento de nos receber e ser uma Above Creator agora? Bom, já conhecia você de outras press trips, né? Foi um prazer viajar com você e poder receber vocês aqui no Rio. É muito importante, porque como a gente tinha falado, né? Há 2 anos atrás teve a Above aqui, 2023, e foi um pouco do meu início nessa parte do marketing de influência, né? De ser um influenciador. E aí eu senti dos agentes de viagem um bloqueio muito grande para nos receber. Sendo que, como você falou, existem influenciadores que falam contra o agente de viagem, mas no meu caso a gente fala a favor para que vocês possam vender cada vez mais. E quando aconteceu isso em 2023, por diversas áreas, eu fiquei, poxa, que estranho, uma feira que a gente quer ajudar, que a gente quer inspirar para que vocês possam vender mais. E aí teve um pouco desse bloqueio assim para receber a gente. Já esse ano tá bem diferente. Esse ano tá bem diferente, principalmente com a Above Creators, porque também traz essa responsabilidade para a gente de mostrar e a chance de mostrar que a gente está aqui para ajudar vocês. Como o Thiago falou, no marketing existe uma coisa que a gente chama de funil de vendas, que é como se fosse a trajetória do cliente para finalizar e para vocês venderem. A gente está em cima, pensa num funil desse formato, em que em cima você capta muito, que é a parte de inspirar, que é a nossa parte. A gente tem vídeos que a gente bate 7 milhões de visualizações, ou até mais, 13 milhões de visualizações, e a gente alcança muita gente. Isso não significa que vai ser todo mundo que vai fechar uma viagem, a pessoa de repente só gostou do vídeo. Mas aqueles que gostaram, eles vão considerar, que é a segunda etapa do funil de vendas, vão considerar se querem ou não fazer essa viagem. E aí eles vão recorrer a um blog, eles vão recorrer a um canal do YouTube, para poder entender mais sobre aquele assunto. A matéria de um jornalista, né? A matéria de um jornalista, como você. E por fim, no final do funil, existe vocês, agentes de viagem, que por mais que a gente tenha a credibilidade como influenciador, por mais que a gente passe a informação, por mais que tenha mais informação ainda num veículo, né, enfim, num canal, num site, e o Pedro falou muito bem, porque aquele cara que vai procurar aquilo na internet, vai querer fazer sozinho, aquele cara não é o teu cliente. O cara quer segurança, o cara que quer a viagem que saia perfeita, ela vai procurar você. E é esse o cara que vocês vão alcançar, que vocês vão vender. Porque o viajante que quer segurança, ele vai atrás de vocês. Claro, com certeza. Eu queria, antes de dar continuidade, agora o meu tá cheio.
antes da continuidade, queria saber se tem alguma pergunta, porque nós vamos abrir para perguntas, se quiserem. Que se alguém tem alguma pergunta, já pode levantar a mão. Tem microfone para ele, querida? Seu nome? Peraí. Acho que eu perguntei sem microfone, né? Pode ser, vai lá. Só não sei se vai chiar, mas vai lá. Foi ótimo que eu perguntei teu nome e você sem microfone. Meu nome é Alisson, eu venho de Minas Gerais. Eu acho que todo mundo está aqui por ser apaixonado por viagens. Isso aí é consenso. E a gente está vendo um processo muito de mudança dos nossos consumidores, que ele quer consumir aquilo que a outra pessoa consumiu, aquilo que a outra pessoa viu. Ele não quer essa propaganda toda da televisão. E a gente que tem essa vontade de ser um influenciador também, né, de fazer com que as nossas viagens se convertam em vendas, às vezes a gente tem aquela dificuldade, às vezes a gente é um pouco acanhado, às vezes tem um pouco de dificuldade de ligar a câmera. Vocês têm bastante experiência com isso e como destravar, ligar a câmera e se vender. Não, deixa eu só falar o seguinte. Como é seu nome mesmo? Só lembrar o nome do goleiro do Brasil, Alisson. Vai ter que fazer uma jornada muito longe. Brasil, jogo. Melhor Alisson direto. Alisson, vou dizer que eu sou professor, eu falei aqui do Centro Europeu, e essa é a minha aula sobre inclusive o módulo chama o agente influenciador de viagens. Eu ensino agentes de viagens a se tornarem influenciadores e ensino influenciadores a se tornarem agentes de viagens. Realmente muito interessante, porque esse universo, eu sempre, como agente de viagem, jornalista e influenciador, eu sempre trabalhei com esse universo e sempre senti todas essas dores dos influenciadores e também dos agentes de viagens. E o que a gente faz hoje aqui é um marco de realmente pedagogia, de ensinar o mercado de que podemos trabalhar juntos. Mas eu te convido para a gente falar eu vou falar outras pessoas também, mas eu queria dizer que convido para conhecer mais o programa Agente Influenciador de Viagens, que é realmente um programa maravilhoso que ensina realmente quem é profissional da influência a se tornar profissional do agenciamento e vice-versa. Adri, pode falar, depois eu Eu queria só fazer um comentário, porque tem até uma história engraçada, assim, isso que você perguntou, eu vivi um pouco, como eu vim do mercado corporativo, né, do backstage, dos eventos, quando eu mudei e comecei a falar na rede social e tal, a pergunta que eu mais recebia dos meus colegas de trabalho, né, do meu mundo corporativo era assim: Adriana, mas em que momento você pegou o celular, abriu e começou a falar? Eles falaram, como assim? Tipo, eu não conheço essa Adriana, né? Porque eu sempre estava lá atrás da mesa e tal. Então, assim, eu acho que você até meio respondeu aquela coisa da paixão por viajar. Quando eu vi que hoje em dia, né, as redes sociais elas democratizaram tudo, né? Então, a primeira coisa, assim, se eu pudesse compartilhar uma coisa que eu senti não pense nos julgamentos. Não pense. Talvez o primeiro ponto nossa, mas o que os meus amigos vão pensar, o que a minha família vai pensar? E aí, quando você vê, isso é um processo que aconteceu assim comigo, quando você vê pessoas que você nunca viu, que você nunca conviveu, falando, puxa, Adriana, que legal que você foi naquele lugar, você me inspirou, e aí isso vai te retroalimentando, e esse feedback vai falando assim, eu não vou preocupar com a minha bolha, que eu falava aqui, será que eu estou preparada ou não? Mas quando você vê que você inspira outras pessoas, isso te ajuda a falar, vou seguir em frente. E hoje eu vou falar e amanhã, então tá tudo bem. Só queria complementar, vou passar para o Pedro e para o Bruno. Só queria complementar que rede social não é rede de palestra, é de socializar. Então, assim, a comunicação hoje é de muitos para muitos, não é? Lembra porque eu sou da gastronomia também, né? Minha linha editorial é Viagem e Gastronomia. O Anthony Bourdain é aquele jornalista da CNN que criou o Viagem e Gastronomia, um chefe de cozinha, jornalista não, ele é chefe de cozinha que criou o Viagem e Gastronomia. Então, quando as pessoas queriam saber o que comer no mundo, tinha que procurar o livro do Anthony Bourdain, o programa do Anthony Bourdain,
porque onde ele passava, ele tocava, virava ouro. As pessoas tinham que ir para aqueles restaurantes, tinham que ir para aquele lugar. Hoje a comunicação não é mais assim, apesar de eu ser um grande fã do Anthony Bourdain. Mas a comunicação não é mais assim. A comunicação é de muitos para muitos. Todos nós e todos vocês que estão nos assistindo têm o que falar uns para os outros. Nós estamos aqui por uma questão de oportunidade, mas tenho certeza que qualquer um de vocês que estão aqui na plateia poderia estar aqui no nosso lugar, falando sobre suas experiências, porque hoje a comunicação é de muitos para muitos, não é de um para muitos. Isso acontece em todas as áreas, eu podia dar N exemplos aqui. Mesmo na música, se a gente pegar na música dos anos 70, que existiam Beatles, era aquele sucesso único e o resto era tudo fã. Hoje em dia não, só para complementar, mas esses dias você viu em Curitiba lá um show de uma artista que eu falei, eu nunca ouvi falar no nome dessa mulher. E ela tinha 4, 6 milhões de seguidores nas redes sociais. Eu falei, gente, eu nunca ouvi falar. Porque a comunicação mudou, é nichada, inclusive. Pedro. Ó, respondendo a sua pergunta, como eu comecei, foi uma dica que a minha esposa me deu, que para mim funcionou muito bem. Ela virou para mim e falou assim, ó, eu tenho um grande amigo meu chamado Rafael, que é um cara que ele estudou muito a vida inteira, mas nunca foi de viajar. Sempre passou apertado e tal, até virar médico e agora tem condição de viajar. Então ele começou a viajar depois que a gente se tornou amigo. Ela me disse o seguinte, pensa que o Rafael tá te fazendo a pergunta do que você vai falar. Então fale pro Rafael. Você não precisa falar para 100 mil pessoas. Fale pro Rafael. Então eu comecei assim pensando, pô, se o Rafa me perguntasse isso, como eu ia responder? De uma maneira clara, simples e direta. Foi como eu comecei a parar, a perder a vergonha. No começo eu tinha muita vergonha. Vai ter teu amigo que vai te zoar? Vai ter. Esse não é teu amigo. O teu amigo vai te apoiar e vai dar certo. Não tenha medo, só faz. Faz que uma hora dá certo. Brito, bem rapidinho, para a gente pedir mais uma perguntinha. Tá. Essa parte é muito engraçada porque quando eu comecei, um amigo meu falou, ih, virou blogueirinho, né? Sempre tem. Ih, virou blogueirinho. E o mais engraçado ainda é que ele virou diretor de uma hamburgueria famosa aqui do Rio e os 2 anos depois... Pedindo publi. Não, ele me levou para Nova York Olha só. para divulgar o hambúrguer que ia passar naquele telão de Nova York. Olha só Então, algumas coisas. não liga pro que os teus amigos vão falar, porque as pessoas próximas vão falar, não liga. Ignora, tampa os ouvidos e segue. E uma outra coisa que me ajudou muito a falar melhor, de frente para as câmeras, foi ligar a câmera e falar. Falar, falar, falar e falar. Quando eu comecei a criar, tanto pro Instagram quanto pro YouTube, eu era inexperiente, eu não sabia. Tanto que hoje eu não consigo ver meus vídeos antigos do YouTube. Mas hoje, com o aprimoramento, né, estudando e falando, hoje Consegue. a gente consegue. Gente, eu vou pedir uma perguntinha só, eu vou pedir para um deles responder. Passa lá o microfone para ele, rapidinho. Vai lá, Pedro, entrega lá. Porque a gente só tem 3 minutos e eu queria, como todos nós aqui, vocês serão influenciadores também, tirar uma super foto dessa plateia maravilhosa de hoje. Tinha certeza, eu falei, nossa, a gente não vai ter ninguém de público, vocês vieram, eu fiquei muito feliz. Vamos fazer uma foto. Oi, querido, seu nome? Me chamo Valcírio. Pode levantar se quiser. Tô com dificuldade aqui de levantar com a do... Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Só um minuto. Não. Falcírio. Então, sou professor, sou formado em pedagogia, trabalho com turismo desde 2022, né? Tenho cadastro como guia de turismo. A pergunta vai ser para ambos, tanto para o Thiago como para o Pedro. Às vezes eu fico me questionando muito como me reinventar no mundo muito tecnológico e com as redes sociais aí. E principalmente o pós-pandemia, que ainda a gente está vivendo com a reinvenção do turismo, vamos dizer assim, a grosso modo. E eu quero saber de ambos, né? Como realmente a gente que trabalha com turismo, com guiamento, dá os passos certos de acordo com a tecnologia. Que às vezes eu fico muito angustiado com isso e me perguntando muito. Caramba, como eu tenho que me reinventar? Quais são as plataformas e os passos corretos para ir adiante nesse mercado? Legal. Pedro, nós teremos 30 segundos cada um. Gente, é o seguinte... Eu sou o cara da reinvenção. Inclusive, eu escrevi um livro, o livro do recomeço.
eu sou advogado, jornalista, agente de viagens, eu sou o que mais, gente? Influenciador. Quem não se reinventa, eu escutei esses dias, estava em Buenos Aires semana passada, eu escutei esses dias isso. Quem não se reinventa não está vivo, né? Leia Bauman, né? A sociedade líquida. A gente precisa ter a reinvenção como mote da nossa própria vida. Quem não se reinventa todos os dias não está vivo, morreu, ficou para trás, ficou cansado. É claro que também, por outro lado, o exagero disso cria uma certa ansiedade, mas é um assunto que a gente poderia falar aqui a todo tempo, mas eu acho assim que o Brito falou muito bem, liga a câmera, fala, joga fora, liga de novo, edita, publica metade, e aí você vai conseguir realmente encontrar o seu lugar. Só para concluir, mas eu, quando comecei, eu imitava muito um influenciador do México chamado Alan e o Mundo, não sei se você conhece. O Alan e o Mundo, que é um dos maiores influenciadores do turismo do mundo, ele até já mudou um pouco de área. E ficava a coisa mais ridícula do mundo também. Porque eu imitando ele, uma vez eu cheguei no Machu Picchu, eu fiz bem-vindos ao Machu Picchu. Ficou horroroso. E só para te dizer o seguinte, que o caminho é você achar o teu caminho, o teu jeito. Quando eu deixei de me preocupar com algoritmos de milhões, 100 milhões, não sei quantos milhões que eu fazia nos meus reels, nas minhas coisas, eu parei de me preocupar com isso e foquei na qualidade. O meu trabalho apareceu e cresceu. Então, o mercado profissional não se importa com certos números, ele se importa com resultados. Ó, eu acho o seguinte, eu acho que assim, tipos de conteúdo, se pegar todos os influenciadores aqui que são os Above Creators, cada um faz um conteúdo de um jeito diferente, cada um tem seu público, então não tem o jeito certo e o jeito errado. O jeito certo é fazer. Cara, dica que eu te dou, como que você gravaria pro Rafa? Se pergunta, pega o teu melhor amigo e fala, se ele me perguntasse para falar sobre guiamento, por exemplo, que é tua especialidade, pô, como que eu explicaria para ele? Grava e aproveita as redes sociais que você tem. Posta no TikTok, pode postar o mesmo vídeo no Instagram, vai pro YouTube, igual o Brito tá no YouTube. Eu, por exemplo, eu não consegui achar um jeito de fazer vídeo para YouTube. Eu não faço YouTube. Então, só que eu tenho que começar a fazer TikTok. Já estão me cobrando, estão brigando, eu não tô fazendo ainda. Então, assim, faz como você falaria pro teu melhor amigo, faz o que você sabe. Não tenta inventar demais, faz o que você sabe que dá certo. 15 segundos. Adler, o que você acharia disso? 15 segundos. Eu acho que assim, eu olharia as melhores práticas, eu acho que eu ficaria ligada nas tendências, mas isso que vocês falaram é encontrar o seu caminho, né? Porque essa coisa da democratização das redes sociais faz com que cada um tenha seu espaço, tudo é muito nichado, é o seu público, é a forma como você vai vender, então acho que cada um tem um caminho, tem o seu caminho. Brito, 15 segundos. Para fechar, eu acho que você pode pegar muita inspiração fora do Brasil, muito. Isso é muito importante, mas é pegar inspiração, não é imitar, como o Thiago imitou lá no início. Pega, se inspira e cria do teu jeito, acha o teu caminho. É a melhor forma. Gente, não tem mais tempo, a gente tem que cumprir os horários aqui. Eu queria super agradecer. Vamos fazer a nossa foto. Cadê o nosso fotógrafo, gente? Consegue trazer ele? Senão vai ser no nosso celular mesmo. Cadê o Leandro? Vamos fazer a nossa foto. Muito, muito obrigado. Eu queria dizer que não estão os nossos arrobas ali, mas o meu é @paz pelo mundo. Cada um fala o seu. Viajando com História. Viajando com História, tá ali? O meu é Pedro Agente Viajante no Instagram mesmo. Pedro Agente Viajante. Paty Leone e o Brito? O meu não é Paty Leone, não. O meu é Viaja Brito. Vocês me encontram em todas as plataformas, TikTok, Instagram. E tenho certeza que vocês podem contar conosco para o que vocês precisarem, tanto nas redes sociais ou aqui pessoalmente. A gente está até o final da feira hoje. Vamos fazer a nossa foto.